Na tua casa de oração, meu Deus. Senhor, eu oro, meu Deus, pelas minhas irmãs aqui presentes, pelos meus irmãos presentes, oro por aqueles que não puderam estar por motivo, meu Deus, de Pirapora. Este vai ser uma bênção na falta d'água. Eu já oro pedindo ao Senhor, meu Deus, que toca, meu Deus, meu Pai, nas responsabilidades, meu Deus, que venha estar no poderio, Senhor, de entrar, meu Deus, e olhar também para este bairro, entrar com a providência, meu Pai. Ó Deus de milagre, ó Deus de maravilha, hoje culto de avivamento, fala comigo, fala com as minhas irmãs. Senhor, meu Deus, meu Pai, aviva lá os meus irmãos nos teus lares, na tua casa, Senhor, aqui nesta noite. Isso que eu vos peço, Jesus. A grande bênção do Senhor e o grande avivamento, não só, meu Deus, hoje na nossa vida, mas até o dia que o Senhor nos levar, até o dia que o Senhor se manifestar nas nuvens e retirar a tua igreja, meu Pai, deste mundo pecaminoso, por um espaço de tempo, Senhor. Ó meu Deus, levanta este irmão, esta irmã, Senhor, que tem muita sede, meu Deus, de Ti, Pai. Louvado e agradecido és o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que vocês sentassem. Hoje vamos fazer sentado mesmo, né? Por falta de Deus nos falar. Glória a Deus. Culto de avivamento. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler uma história que está em 1 Samuel. Abre a Bíblia em 1 Samuel. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 14. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Aleluia, Deus. Eita, Deus de mistério. Eu espero, os irmãos, que nós for procurar, para que você possa acompanhar e entender aquilo que Deus quer falar conosco, né, amado? Maravilha, Deus. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14. Aleluia. Título em cima está: Saul é atormentado pelo espírito maligno. Glória a Deus. Quem encontrou o texto santo e sagrado diz amém? Glória a Deus. Acompanhe aí, para que você possa entender e valorize o Espírito Santo de Deus, porque é muito ruim quando o homem e a mulher perdem o contato, a essência, este ser maravilhoso que habita em nós. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Eu assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: este agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, e que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te darás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-lhe, pois, um homem que toque bem. Trazei-o. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabes tocar, e é valente, animoso e homem de guerra, e suscite em palavras
e gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jesser, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jesser um jumento carregado de pão e de borda de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jesser: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de nós expressar um pouquinho essa mensagem, preste atenção no que eu vou dizer, porque você já é um cristão, uma crente, um crente na presença de Deus há um bom tempo, verdade? Tem experimentado de muitas coisas boas de Deus e de algumas provações. Só que eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite, não vamos colocar esperanças melhoras neste mundo, em todos os aspectos, como vivente nesta terra. Em todos os aspectos, como vivente nesta terra. Lembra bem desta palavra. Não coloca esperança ou melhora, como homens e mulheres de Deus, em todos os aspectos, como vivente sobre esta terra, mas seremos abençoados e fortalecidos se nós permanecer obedientes, fiéis e temente ao Deus que nós servimos. Pastor, mas por que essas palavras? Por quê? Preste atenção que nós na terra, em geral, costumamos celebrar o Réveillon. Virada de ano, ano do bom, ano que desejam de prosperidade, de bênção e tudo mais, não é verdade? Sim, mas isso acontece somente para os fiéis. E para os ímpios, acontece em aspectos, ou entre aspas. Porque eles vivem melhores, como que os seus olhos enxergam somente coisas da terra. Uma prosperidade financeira, algo melhor, mas algo quando piora, eles não têm mais a estrutura como nós temos, assim, muitos cristãos estão perdendo. Porque, amado, Jesus um dia vai voltar. Eu corrigi um dia, alguns irmãos falaram bem assim, ó, Jesus está voltando. Quem falou que Jesus está voltando? Nem ele falou assim, ó, eu estou voltando. Ele disse assim, um dia voltarei. A palavra de um dia voltar para estar voltando tem uma diferença muito grande. Esse é o grande problema dos leitores, pregadores, não sei, por simplicidade ou por falta de conhecimento, por não examinar, como diz as Escrituras. Quando alguém fala assim para você, Jesus está voltando, você fala assim, Jesus está voltando? Ele falou para você que já está voltando? Não. Jesus vai voltar. Porque é no abrir e fechar de olho que ele vai vir, mas não é tão assim simplesmente como para outros também interpretam errado, esse abrir como fechar de olhos. A palavra de Deus, ela não é tão fácil para quem não tem o Espírito de Deus para poder pregar. É por isso que Deus, quando Ele chama, Ele escolhe, Ele capacita. Para o quê? Para ensinar certo.
para ensinar correto, para você não aprender errado. Por que muitos estão perdendo a esperança, a fé de falar assim, Jesus está voltando, desde criança eu ouço Jesus falar está voltando. Viu como é que a palavra está errada? Jesus nunca falou isso que está voltando. Jesus disse assim, um dia voltarei e buscarei a minha igreja para mim mesmo. Um dia. Não falou o dia. Por isso que ele diz, o dia, a hora, ninguém sabe. Por isso que a frase está voltando errada. Agora você corrigir a pessoa e falar assim, ele vai voltar um dia. A palavra expressão que está voltando é como se, por exemplo, vamos colocar nós no tema. Você vai até São Paulo. E você fala, às vezes até no caminho, eu já estou voltando. Então a pessoa que está voltando, ela já está a caminho. E Jesus não está a caminho, ele está lá desta do caminho. E um dia vai voltar e vai pegar a pessoa de surpresa, que a palavra que vai pegar como ladrão. Ele não vai pegar eu, não vai pegar você que está vivendo a palavra, guardando a volta dele como ladrão. Vai pegar como ladrão os que estão ali, dormindo espiritualmente, sem forças para vir adorar a Deus na presença, na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. De verdade? Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, para ser salvo, tem que estar dentro da igreja, que é outra coisa errada que fala. Porque dentro da igreja é nós, que é o corpo. Eles chamam isso aqui, o templo, a casa de Deus, como igreja. Então seria ser uma pessoa que é mais entendida e fala assim, para ser salvo, basta estar dentro da casa de Deus? Claro que não. Mas aí vem alguns pontos que nós precisamos entender. Se eu estou em casa, tenho culto hoje na casa do nosso Deus, que o culto dentro da casa do nosso Deus é justamente para você aprender isso aqui hoje. Sobre dizer, Jesus vai voltar, não está voltando. A palavra errada que você ouviu alguém falar que está voltando, corrija aí ou corrija ela. Não, Jesus vai voltar. Então é preciso nós estarmos aqui, porque é aqui que você aprende, porque é assim que Jesus fazia. Ele entrava no templo para ensinar. Se você pegar a Bíblia e ver todos os momentos que Jesus entrou no templo, você não vê Jesus pregando. Pregação é diferente de ensinar. Não é verdade? O próprio Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. O que é pregar? Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não tem ninguém que vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a porta estreita, por fiar, por entrar por ela. Isso aí você está pregando. Agora, quando você quer ensinar, é um outro linguajar diferente que a igreja costumeira, geral, diz assim, eu estou indo para a casa de Deus para poder pregar. Não, e nós fazemos o ensinamento para que você saia daqui aprendido. Para lá fora, você prega e você pode ensinar para alguém algo que está fazendo ou falando errado da palavra. Amado? É como o sacerdote, os mestres falam assim, olha, se você ensinar a um desses pequeninos que crê em mim, os meus mandamentos, né, e não viver nele, seria bom. É verdade? Assim é a mesma coisa, é que dentro da palavra de Deus, dentro da casa de Deus, se eu não ensinar para vocês e viver isso, é tudo em vão que eu estou fazendo. Então, por que eu falo isso? Está cheio de irmãos, não só aqui, em geral, no mundo, caminhando com a palavra de Deus, às vezes ao sábado pela manhã, ou domingo, ou às vezes à noite. Tem dias específicos até para ir para a casa de Deus. Se tem, por exemplo, até se eu não vou comer semana, estou cansado, eu vou ficar em casa, né, e tudo mais. Domingo eu
vou deixar para ir dormir. Ou por qualquer coisa, às vezes a gente não vem para a casa de Deus. Glória a Deus. E justamente você falta num dia que você precisa aprender algo e que você não aprendeu, você continua falando, ensinando para alguém errado e fora. Por exemplo, nós estamos aqui no tempo que Saul é atormentado pelo espírito maligno. Por que Saul foi atormentado pelo espírito maligno? Saul começou a deixar de fazer aquilo que ele já tinha aprendido certo e estava na presença de Deus fazendo errado. Ele foi ensinado. Mas depois de ensinado, que ele já estava caminhando com seus pés, agora é rei. Neste momento dessa história lá atrás, quando ele ainda estava vivo, ele era rei. E o rei, que aprendeu tudo lá atrás, agora ele tem que governar bem. Mas o líder estava deixando tudo a desejar. E Deus, vendo a situação de Saul, disse que não é mais possível meu espírito coabitar sobre Saul. Por que está cheio de crente, cheio de vontade de vir para a casa de Deus? Para cultuar, aprender e adorar. Eles aprenderam muitas coisas, só que hoje não estão vivendo e nem ensinam mais. Glória a Deus. Com Saul estava acontecendo essa história. O Espírito de Deus, lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, é diferente da nova hoje. Dessa nova aliança que Jesus ensinou para nós, que quando ele morreu, ressuscitou, completou seus 40 dias depois da sua ressurreição, e os discípulos ali já perto contemplando o dia que ele falou que ele subiria um dia para o Pai, e eles ainda contemplaram a olho nu vindo Jesus subir. Já pensou que coisa maravilhosa? Os discípulos contemplou o Cristo verdadeiro por 3 anos e meio ali, caminhando com Jesus, Pedro, Tiago, João, Lucas, Bartolomeu. Todos eles acompanharam a trajetória do Messias 3 anos e meio. Já pensou 3 anos e meio você caminhando junto com a pessoa ali, para todos os cantos, para cima, para baixo, dentro do templo, no mar, vendo todos os sinais, milagre, liberdade. E depois disso, ao completar 3 dias, ele ressuscita, porque ele já tinha anunciado que ia morrer e ia ressuscitar o 3º dia. Aí ressuscita, todos eles contemplam. Depois de ressuscitar, aquela forma toda corrente que o mestre ressuscitou, fica 40 dias com ele. Quer dizer, fica mais 1 mês e 10 dias com seus discípulos ensinando, fez muitas coisas que os livros não pôde conter, os seus maiores milagres que ele fez, e nem mais escrito por ninguém. Contemplou tudo, e depois dali, já estava perto do Cristo subir ao céu novamente, lá para a sua morada, está ao lado do Pai como ele está hoje. Hoje ele não está mais aqui. Ele opera e atua a presença dele nesse Espírito, por isso que é culto de atuar. É o Espírito Santo. É ele que está. Quantas pessoas, meu Deus, por não interpretar, como diz, por aprendido errado por alguém, não crer na Trindade, não crer nem no Filho, só no Pai, uns crer no Pai e no Filho, mas não crer no Espírito Santo. A Bíblia ela não é ensinada aos pedaços ou cortada parte e o resto é colhido para ninguém aprender. O próprio Cristo falou, ele usou a sua fala. Olha o que ele disse: olha, eu vou para o Pai. Quando o Senhor falou: Senhor, o Senhor está indo embora para o Pai, lá para o céu, nós vamos ficar órfãos, quer dizer, só agora? E agora, quem é que vai estar conosco? Jesus disse assim: olha, este que eu vou enviar, o Espírito Santo, o
Consolador. Olha só, quem tem o Espírito Santo tem a consolação no meio das lutas, das tribulações. Por isso que não abandona Jesus. Por isso que não abandona o labor, a luta, o trabalhar dentro da casa de Deus. Às vezes você passa assim, meu Deus, por que eu afasto a presença de Deus? E vejo irmãos andando, desde quando convertou, nunca saiu da presença de Deus. Não estou falando para mim dizer que eu sou mais santo do que ninguém, não, meu. Pelo contrário, eu sou santo igual vocês é. Ninguém é mais santo do que ninguém. Existem pessoas que procuram se separar cada vez mais da presença de Deus. Existem pessoas que preocupam em transmitir a verdadeira verdade com clareza e responsabilidade. Por exemplo, casamento é a mesma coisa. Se você não tiver responsabilidade, fidelidade no seu casamento, vai de água abaixo. Ou se por qualquer luta, por qualquer coisa, a gente chuta o balde, assim nós na presença de Deus, por qualquer coisa, eu tenho que sair da presença de Deus, ou por qualquer coisa, vocês têm que sair da presença de Deus, justificar como os coitados estão aguentando mais. Por isso que ele falou assim, olha, eu vou enviar o Consolador da parte do meu Pai, isso é ele falando ainda, antes dele entrar para o céu, então ele não é mentiroso. E olha por que a Trindade existe. Aqui, em 1 Samuel 16, 14, está falando que Saul agora é atormentado, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus se retirou de Saul. Como nós não vamos crer na Trindade, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não é verdade? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas vocês vão ficar sabendo agora. Lá na Antiga Aliança, eu volto ao ponto aqui que eu estava falando sobre a questão de subir e descer o Espírito Santo. Lá na Velha Aliança, o Espírito Santo de Deus, ele descia também na face da terra na vida de algumas pessoas. Diferente de hoje, se eu e vocês demos lugar para o Espírito Santo concretizar a vontade de Jesus de sermos batizados pelo Espírito Santo, que é com fogo, é verdade? E línguas repartidas aí. Então ele tem um selo, porque Deus ele é fogo, ele é selado, e esse é o selo de Deus. Alguns falam selo de Deus, dias ou outra coisa, não existe nada disso. Porque o próprio Paulo diz assim que o Senhor empenha algo tão valioso, algo que é selado, marcado sobre nós, que é o Espírito Santo. Ele empenha, é algo que ele diz assim, olha, estou te marcando pelo Espírito, estou te empenhando isso aqui, para quando eu voltar, eu vou vir buscar o meu Espírito, e aquele Espírito que eu vim buscar já está marcado em você, você vai junto. Essa marca, esse selo de produto, qualidade, eu vou levar. Então nós crentes temos que sermos homens e mulheres de qualidade para que Deus venha buscar. Então lá na Velha Aliança, o Espírito de Deus também descia, mas não era na vida de qualquer um, como que é hoje para alguém, se quiser buscar, quiser ter um conhecimento com Deus, ele desce na vida de qualquer pessoa que deseja ser entendido por Deus. Mas lá na Velha, não. Deus nunca permitiu a descer sobre todas as pessoas. Nós encontramos o Espírito de Deus que é tipo de Saul. Quem era Saul? Um rei, não é verdade? Então o Espírito de Deus só descia nesse tipo de pessoas, reis, sacerdotes e levitas. Mas ninguém. Nem o servo. Você vê que o servo está falando, olha, vamos buscar um homem que sabe tocar. Então o Espírito de Deus só descia ali reis, o sacerdote, que fazia o sacrifício do templo, a expiação dos pecados, e os levitas. Às vezes a importância, olha, está ali, os instrumentos dos levitas. Viu como é que está faltando alguém que tem o Espírito de Deus, que saiba tocar bem
O que disse ao servo: olha, chame alguém que saiba tocar harpa bem. Quer dizer, se não for levita, alguém toca de qualquer jeito, não é levita. Então, por isso que as coisas de Deus, ela é bem perfeita. Deus quer que você faça com perfeição. Se você ainda não está com perfeição, busca esse aperfeiçoamento com Deus através do Espírito Santo. Davi era um rei, quando pegou e disse assim: Deus, tira tudo de mim, mas menos o teu Espírito de mim. Viu que coisa valiosa? Por que nós vencemos as lutas, as barreiras dentro da casa de Deus, mas nós não desanimamos? Por que algo não deixa nós desanimar? Esse Espírito Santo. É Ele que faz morada hoje dentro de qualquer um crente hoje na nova aliança. Ele faz morada. Basta você querer. Então, o Senhor abriu o véu, rasgou-se o véu, abriu-se a porta da graça, para que todos aqueles que invocam e buscam Ele, seja recebido o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então, Saul já estava errando, pecando, e Deus falou assim que não dava mais para o Espírito dele viver sobre Saul. Porque Deus via muito o Espírito Santo chorar por ver Saul pecar. Eu sei que muitos aqui não pegou um estudo, uma vez eu trouxe sobre a personalidade do Espírito Santo. Amado, o Espírito, ele é como assim, um de nós a dotar de sentimento. Não tem momento de sentimento que você fica tão triste que você chora, chega a chorar por certa situação. Meus amados, o Espírito de Deus está assim hoje, com situação de muitos irmãos. Agora os irmãos não estão nem aí porque não está vendo ele chorar. Deixa ver o seu pai e a sua mãe chorar tanto por ver uma pessoa afundada numa certa situação que fala assim: meu Deus, meu filho, minha filha vai morrer qualquer hora. A tragédia que nós vimos de um amigo meu de infância. Eu não quis nem ir lá ver, porque eu sei a dor da mãe e do pai. Esses dias eu passei, eu vi o pai lá na porta da casa deste saudoso amigo, guardando o material, e eu olhando para ele assim: meu Deus, que dor não deve estar no peito deste homem, que dor não deve estar no peito desta mãe. Porque às vezes o filho, ele começa a cometer delitos, rebeldias, o Espírito de Deus não habita mais. Não tem como o Espírito Santo de Deus te dar um livramento, sendo que você está vivendo no pecado. Ele foi bem claro: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não fique pecando tanto, fazendo tantas coisas depravadas, que uma hora o pagamento vai chegar. Isso é sério. As pessoas estão brincando com a morte, estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com o servo de Deus de falar, alertar: cuidado, o inferno existe. Você só vai crer um dia que você parar lá e já é tarde. Não tem como você nem avisar também para aqueles que não creem. Porque essa é a realidade espiritual. O mundo espiritual, ele não é como o físico. O físico você só acredita porque eu estou vendo a irmã ali, estou vendo a tia Elisete, a nossa irmã Júlia, alguns irmãos, estou vendo um ventilador rodando, acabei de ver um caminhão. Esse é o mundo físico, porque você é físico, está no físico. Porque quando o crente ele tem visão, algo que não é da terra, é o mundo espiritual, são seres que existem, estão sondando sobre esta terra. Isso é uma leva que está pronto para poder matar, destruir, roubar. Assim também como tem pessoas usadas pelo próprio inimigo, mas pessoas não acreditam que é o demônio usando aquela pessoa, porque você está apenas vendo só uma pessoa, mas já dentro dela é o inimigo, é a luta do reino espiritual, a luta da carne contra o espírito. Porque a missão do diabo é odiar tanto nós, essa criatura feita de carne e osso, mesmo pecando, arrependendo, tem salvação. Ele não. Então, por isso, que ele, quando
ele envia o seu Espírito Santo é para nos avivar, para nos encher, para nos dar força, vontade, não olhar a quantidade de pessoas que tem um culto ou não, se tem um levita ou não. É diferente lá no tempo de Saul. Como disse, o Espírito de Deus habitava só mesmo nessas categorias que tinham pessoas de patamar: reis, sacerdotes e levitas. Aí nós olhamos assim, olha, quem já passou por aqui, já viu muitos levitas tocar bem, cantar bem, né? Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito de Deus. Porque a gente, se for olhar, ninguém vai fazer coisas perfeitas, cantar bem, tocar bem, se você não tiver Espírito de Deus, como Davi. Aquele Espírito só ia embora porque Davi sabia tocar bem. Porque nós ouvimos assim, falamos, alguém que saiba tocar harpa bem. Não diz assim, chame qualquer pessoa que sabe tocar harpa. Até nisso, Deus deu sabedoria para os servos de Saul, dizer, chame alguém que saiba tocar harpa bem. E aí esse espírito mal da parte do Senhor, ele vai embora. E aí mandou buscar Davi. E onde Davi estava? Lá no campo com as ovelhas. Com certeza com a sua harpa ali tocando, salmodiando, louvando a Deus, enquanto ele olhava ali as ovelhas, protegendo ela do lobo, do leão, do urso, para não comer. E ele ali tocando. Por que Davi, Davi matou um leão e um urso? E Davi era um garoto, não era um homem como Sansão. Sansão ali, vê a história de Sansão matar um leão com aquela força bruta, porque fisicamente o homem não vai dar conta se matar um leão, se não for Deus para dar o livramento, ele vai ali dentro, amado. Uma fera dessa, eu não sei nem falar para vocês o dobro da força que tem uma fera dessa. Só aquelas garras afiadas, meu Deus, é pior do que faca, rasga o corpo da gente todo, dilacera o corpo da gente todo. Como você vai dar conta de lutar com uma fera daquela? Então Sansão vence, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Davi matou o urso, o leão, porque o Espírito de Deus habitava sobre Davi. Davi ainda era apenas um garoto, não era homem formado de corpo, como Davi já era lá no tempo adiante. Como rei governante, já era um homem formado de corpo, com a esposa, mais inteligência, mais sabedoria. E nós vemos que não era normal também a força de Davi, por ele matar um gigante de quase 3 metros, que nenhum dos soldados de Saul ousou a capacidade de enfrentar Golias. Nós vimos que Golias insultava quase 40 dias, nem Saul. Por quê? Já estava sem o Espírito Santo de Deus. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ele venceria aquele gigante. Não, e olha que Saul era o homem mais alto do seu exército. O homem mais alto que tinha no exército do rei Saul, Saul saía acima dos ombros dele. Quer dizer, era um homem muito alto e forte, Saul. Mas ele olhou para Golias e seu Espírito de Deus falou, não tem que vença este. Olha o quanto Deus está provando que nós, cheios do Espírito de Deus, nós somos capazes para muitas coisas. Não deixe o desânimo, as lutas, vai atrás, busca a alma, prega para pessoas, enfrenta o mal, enfrenta o perigo, e Deus faz coisas grandes na nossa vida. Então, quando trouxe Davi, e Saul achou graça aos olhos de Davi. Olha para você, pessoal, mesmo uma pessoa sem Deus, e olhando para uma pessoa que tem Deus na vida, que tem o Espírito Santo, é diferente. Olha assim, meu Deus, essa pessoa é diferente. O brilho do rosto dessa pessoa, o brilho do rosto angelical, uma pessoa de palavras doces, angelical, uma pessoa que sabe conversar,
para o outro com o facão. E o povo na rua desesperado, sempre eu conto isso porque eu louvo a Deus pelo Espírito de Deus sobre a minha vida. O pastor corre ali, socorre. Eu disse, Deus, é agora que eu tenho que entrar ou não? Eu espero mais um pouco. Disse, calma mais um pouco. Quando o homem pegou o facão, começou a quebrar porta, janela, e vi que é estranho, frágil, bateu tudo, só viu. Aí Deus falou, vai, eu disse, vai, corta ele. Aí quando eu fui, eu falei, o que está acontecendo, gente? Aí a pessoa estava, mas a pessoa me der 10 reais. 10 reais a pessoa tira tudo. Por quê? Não tem amor, não sabe perdoar. E é porque eles oram Pai Nosso, mas também não. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo. Mentira. Só quer que Deus te perdoe. Você não perdoa o seu devedor. Você não sabe entender o seu devedor que está em condições de pagar. Olha que ele ensinou isso sobre a palavra do servo. Né? Que veio cobrar, mas não soube perdoar. E eu entrei na frente, e o pastor sai da frente, eu te vi esfacando na sua cabeça. Eu falei, você vai entrar porque eu vou sair. Aonde se eu não tivesse Deus na minha vida, o Espírito Santo, eu ia arriscar a minha vida de costa ainda para o cara chegar aqui rachando o corpo? Não. Mas a gente faz isso tudo guiado por Deus. Não é por qualquer coisa, não é qualquer hora, não é momento. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é ouvido por Ele, tocado por Ele, é falado por Ele, você ouve Ele e não tem dúvida. A gente não tem dúvida para nada. Agora Saul é atormentado, não sabe mais o que fazer, e é preciso chamar Davi. Davi vem tocando a harpa, salmodiando aqueles espíritos. Vai embora, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus era sobre Davi. Olha, eu fico assim pensando, quantas pessoas às vezes no Levita não valorizam isso aqui, ó. Eles não sabem que o Espírito de Deus, muitos deles não sabem que o Espírito de Deus está sobre eles e não valoriza, não está nem aí, ó. Larga tudo para lá. Hoje, agora, nesse momento, ele está aqui no Espírito Santo. Quantas das vezes ele está derramando lágrimas por ele não ver o levita ali? Por não ver o levita que outra hora louvava bem. Aleluia. Mas fique firme com você e valorize este Espírito Santo. Porque quando nós falamos assim, culto de avivamento, culto de pentecostal, o povo não sabe o que é isso. O povo conhece o culto pentecostal de avivamento. Quantas das vezes que eu já participei disso? Mas o tempo foi melhor, me chicoteando e amadurecendo. Avivamento não é só isso. Porque Paulo diz assim, olha, sedes fervorosos no Espírito. Porque se eu não tiver fervor o meu espírito para as coisas de Deus, que me adianta eu estar aqui hoje? Que me adianta eu estar continuando batalhando na obra de Deus? Que me adianta se eu não for fervoroso estar fazendo visita, evangelismo, pregando, anunciando? Chama lugar, minha esposa teve uma visão comigo, eu ajudando uma mulher no parque, tirando aquela criança. Eu falei para ela que, mas é. A igreja é simbolizada como uma mulher. Que ela já está quase com as dores de parto. O que é dores de parto? Eu estava trazendo estudo aqui há pouco tempo, mas nós vamos trazer. A volta de Jesus, ele compara com o dia da mulher que há de dar luz. Que sente as contrações, as dores. Ali ela está sentindo já o sinal da hora de perto de ganhar a criança. Eu estava trazendo isso sobre a volta de Jesus aqui para as igrejas entenderem como vai ser a volta de Jesus e que sinal há de acontecer para que a gente possa saber agora se Jesus está perto para voltar. Nós só ouvimos falar bem assim, como eu acabei de dizer, ó, Jesus está voltando. Mentira.
Quem falar e pregar, pode falar e contar o dedo. Você está mentindo, Jesus não está voltando. Jesus vai voltar. Como diz, interpretar a palavra voltando para voltar, pode pesquisar, que é muito diferente. Voltando se eu estou daqui, daqui a pouco, se eu tivesse morando chequinado, daqui a pouco, alguém está falando assim, daqui a pouco o pastor já está voltando, porque sabe que já está terminando o horário, ele já está quase chegando. Essa é uma grande diferença. Então, é assim que a igreja vive os momentos, começando a sentir a dores de parto, porque está perto a volta de Jesus. Ele diz assim, por muito que se multiplicar a iniquidade, que é pecado, o amor de pessoas estão esfriando, e isso não é verdade. Isso não é só aqui, isso não é só no Brasil, isso não é só em Pirapora, no bairro do Cidade Jardim, dentro dos templos, da casa de Deus, em todos os lugares onde tem cristão, tem pessoas se esfriando por pecado. Tem pessoas que pensam que o pecado que a pessoa está se esfriando é aquele que está no adultério, é aquele que toma o dinheiro do próximo, é aquele que compra e não paga, é aquele que só bebe falando mal do seu próximo, ou dando outras coisas. Não. Só de eu olhar para alguém e falar de alguém, Deus, mas como é que pode? Eu passei ali agora, o irmão ou a irmã, veio de vir para a igreja, está lá sentado na porta. Depois está pedindo oração, depois está pedindo isso. Ora por ele. A Bíblia mandou orar. Agora, se você quer alertar ele, é diferente. Ele diz, vai lá, exorta o teu irmão, mas não fica saindo falando, conversando para um para outro. Isso também é pecado. E isso vai esfriando você, porque isso é iniquidade. E essa iniquidade vai esfriando eu e você por quê? Porque nós ficamos falando do nosso próximo, fica falando dos nossos irmãos. Então nós temos que orar por eles, orar por elas, né? Por desanimar, por eu olhar o irmão ou a irmã que está pecando diante da igreja, o irmão ou a irmã está naquela situação. Isso também é pecado, porque eu fico olhando para o meu próximo. A Bíblia diz assim, quem está de pé, ore para que não caia. Você vê o irmão caído, então você está de pé, ore para que você também não venha cair igual ele ou ela. Aleluia a Deus. Então, amado, quando Davi tocava aquela harpa, aquele espírito mau, que Deus permitiu, hein? Quantos espíritos maus Deus está permitindo na vida de pessoas? Quantos espíritos do mal da frieza, que não sente mais vontade de vir para a casa de Deus? Espírito da fofoca, espírito dos vícios, espírito da incredulidade, da murmuração. Meu amado, está cheio de espírito da parte de Deus na vida de pessoas. Não deixe esse espírito mal da parte de Deus, que Deus permitir, pegar você não. Só fala, Deus, eis-me aqui, envia em mim o teu Espírito Santo. Aí sim, você não olha para nada, só para Deus, no trabalhar para a obra de Deus, ajudar aqueles que estão precisando. Aleluia a Deus. Esse sim. Então, como eu disse, meus amados, fiquei todo o sentimento quando eu vi o meu amigo ele perder a vida. Um sábado antes dele perder a vida, eu conversei com ele. Um sábado antes do outro sábado acontecer, eu conversei com ele aqui pertinho. Ele disse, vai lá, pastor, em casa. Eu disse, sábado que vem eu vou lá, assim, nós vamos sim, tudo bem. Mas que me adiantaria o meu amigo falar no nome de Deus, caminhar para a casa de Deus, mas envolvido no pecado? Eu falei, Deus, liberta o meu irmão. Quer dizer, Deus deixou um exemplo que não adianta só eu, você estar dentro da casa dele, mas está envolvido com o errado. Porque Deus ele chama para purificar, para limpar. Ele falou assim, muitos confiam na força do seu braço, cavalos e carros. O ser humano está confiando em cada coisa, meu amado. O ser humano que não tem Deus está confiando em água, político, está confiando em seguranças.
em polícia. Eu e vocês, todavia, confiamos no Deus bendito e Salvador, o Espírito Santo maravilhoso. É desse que eu confio. Este que dá livramento, este que livra e guarda. De verdade, eu sou prova, eu sou testemunha, amado, do que eu já vivi, em meio às guerras, em meio à peleja, e Deus tem me livrado. Não porque eu sou bonzinho, eu sou melhor do que ninguém, mas Deus sabe que eu tenho um compromisso com Ele, e Ele também tem um compromisso comigo. Então o Senhor, Ele livra e guarda todo aquele que tem compromisso. Por isso que eu falei, se você tem compromisso com Deus, fidelidade, obediência a Deus, é aquilo que está lá em Salmo 23, 91, a oração de Davi: o Senhor é o pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda um dia que eu e você tem que passar pelo vale da sombra da morte, ou que seja em qualquer aspecto, doença, enfermidade, perigo, perseguição, fique tranquilo, não tema não. Nada vai acontecer com você. Filhos cairão ao teu lado, mas você não será atingido. Pode vir o que vier, às vezes até alguma enfermidade se pega de leve em você, mas você não vai ser atingido para morrer, porque Deus te livre de guarda excluído de Deus. A pessoa pegou o Covid e não morreu. Outro amigo meu, lá em cima do Morada do Sol, eu via que ele levava uma vida de crente, só Deus. Eu falava assim, só Espírito, meu Deus, liberta Deus, uma porta. Pegou o Covid e morreu. Então, quanto Deus não vai livrar a gente? Quantas vezes Deus já nos livrou? Aqui tem pessoas que têm testemunho maravilhoso que Deus tem revelado, tem feito, meus amados. Então esse é o Deus. Acidente pouco tempo, Deus não me livrou. Quantos Deus estão livrando por aí do acidente? Nosso amado irmão Regis Vanessa também, muitos outros por aí. Amado, isso é Deus, o diabo ele pode tentar, mas Deus ele livra. Se não é o momento que Deus quer que você vá agora, Ele vai te livrar. Essa é a vontade que nós temos avivado pelo Espírito dele, nessa confiança. Isso é que é o homem de Deus, isso é que é ser a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele tem avivamento a todo instante, a todo momento, não tem desânimo para nada. Glória a Deus. De verdade, a gente está aí firme de pé, glorificando o nome do Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe também os nossos irmãos que puderem vir, os irmãos que estão aí assistindo no canal daqui a pouco, os irmãos lá de Uberlândia. Fique firme e forte, que o Espírito de Deus esteja também sobre vocês, que vocês possam meditar nessa palavra, aonde eu não posso chegar, mas através deste canal, essa palavra está chegando até para você que se encontra aí estacionados, se encontra sem vontade mais de servir a Deus, já acorde quando é tempo, né? Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito mal, aleluia, Deus, que a partir desta noite você se levanta e começa a marchar para a casa de Deus, e começa a glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos orar, vamos fazer uma oração aqui forte, revestido, aleluia, Deus, da graça de Deus aqui na frente. Vamos cá fazer um selo aqui, uma breve oração pequena e curta, só para Deus te dar força, graça, e você chega lá a continuar meditando essa palavra, amém? Glória a Deus, que Deus possa fortalecer cada vez mais a vida de vocês. Vem aqui na frente, glória a Deus, faça um selo aqui, eu quero orar, aleluia, Deus, para Deus dar força para vocês, para Deus dar ânimo na vida de vocês, aleluia, Deus, que maravilha. Deixa aqui, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, aqui estão as minhas irmãs, meu Deus, neste instante de oração, ó Deus, eu oro e profetizo na vida dela, na vida do evangelista, na vida do evangelista hoje, dos meus irmãos que não puderam comparecer, dos irmãos que estão nos assistindo, meu Deus e meu Pai. Agora a hora é desta oração. O Senhor levanta esta pessoa na tua casa, no teu trabalho, nas fazendas, nas rodovias, aonde quer que esteja, essa pessoa sendo jogada aos viadutos,
Essa pessoa, meu Deus, que outra hora também serviu o Senhor, meu Deus, meu Pai, se encontra pelas ruas medicando. Ó, os irmãos, meu Deus, lá de Uberlândia também, os irmãos de todos os países que acompanham pelo canal do pastor Rosilante, meu Deus e meu Pai. Olha, Espírito Santo de Deus, eu pedi a um avivamento do teu Espírito Santo, derrama a tua presença, a tua graça, meu Deus e meu Pai. Aviva, Senhor, em nós a tua obra, Espírito Santo. Levanta homens e mulheres, levanta jovens, levanta levitas, meu Deus e meu Pai. Levanta esta nação, levanta este povo, Senhor Deus amado. Que venha ter força, graça, não desanima, meu Deus e meu Pai, dentro da tua presença, meu Deus e meu Pai. Porque sabemos que um dia o Senhor é de mudar e é de levar o povo, Senhor, revestido, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, cheio da tua glória, Senhor Deus amado, revestido para todo sempre, ó Deus amado. Levanta esta igreja, levanta os meus irmãos que estão agora em casa, Senhor meu Deus e meu Pai, e vão assistir até mesmo aqui na cidade de Ibirapuera, do bairro de Cidade de Jardim, meu Deus, os irmãos que estão inscritos, Senhor meu Deus e meu Pai, neste canal. Ó Deus, faz a obra e o milagre através do sangue do Cordeiro de Deus. Assim acontece no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, os irmãos. Aí, aleluia, Deus no canal. Glória a Deus, que maravilha. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe o povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Estenda suas mãos. E o amor do nosso Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz, comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre toda a igreja todos os dias aí. Amém, Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. E a paz do Senhor esteja todos os dias, em todo momento, na sua vida, na sua casa. Saia daqui revestido, cheio da tua presença. Todos tenham uma boa noite em Cristo Jesus. Amém, Jesus.